Graça e paz, Igreja do Avivamento. Graça e paz, pastor. Glórias a Deus. Hoje nós estamos aqui para ministrar o seminário da grade curricular, da formação de líderes em nosso ministério, muito importante, que nos fala sobre batalha espiritual. Nós estamos ministrando um treinamento de batalha espiritual. E nós lemos em Isaías 10, versículo 27, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós vamos começar a ministrar sobre a guerra espiritual que existe e que é real e que nós precisamos ter consciência que enfrentamos. Estamos em uma batalha, estamos em guerra espiritual. E qual é essa batalha? Qual é a verdadeira batalha? Nós vemos aí no slide, essa batalha não é a batalha entre Deus e Satanás. As pessoas pensam que o mal está lutando contra o bem e o bem está lutando contra o mal. Existem até representações simbólicas, símbolos, desenhos. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar daquele yin yang, que tem um pouco do mal, um pouco do bem. No preto tem um ponto branco, no branco tem um ponto preto, e como se houvesse uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E essa batalha, ela não é uma realidade. Por quê, queridos? Porque Satanás, ele bate continência para Deus. Nós podemos ler em Jó, se você puder, anote Jó, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12. Jó 1, versículo 7 ao 12. Preste atenção. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou então, porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura tu não cercaste de sebe a ele sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra? Aí Satanás diz a Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que nós vemos nessa realidade aqui, queridos, no texto de Jó, é que para que Satanás haja, ele precisa pedir permissão a Deus. Não há nada na terra que ocorra sem a permissão de Deus. Ei, preste atenção nisso. Se tudo precisa da permissão de Deus para acontecer, até os desígnios do mal precisam da autorização de Deus para acontecer. Então Satanás diz para Deus: toca em Jó para ver se ele não vai blasfemar contra ti na sua cara. Se você ferir a Jó, você verá que ele vai blasfemar contra ti, Deus. E Deus vai e permite e fala para ele o quê? Você pode tocar nele, nas coisas dele, só não na vida dele, porque a vida dele está guardada. Então Deus permite a Satanás estar tocando nos bens, está tocando na família de Jó, para colocá-lo à prova. Está claro isso para vocês? A Bíblia declara que o diabo, ele nos acusa de dia e de noite.
Apocalipse 12, do 10 ao 11, diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, para que você compreenda essa batalha, a primeira coisa que você tem que discernir e entender que não há batalha entre Deus e o diabo. O diabo já está condenado, o diabo já é um perdedor, o diabo ele não está lutando para derrubar a Deus, porque ele já sabe do seu fim, ele já foi derrotado na cruz, e ele hoje ele tem que bater continência para o general, para o dono, para aquele que é vencedor. Ele tem que bater continência para Jesus Cristo, ele tem que se submeter a Deus. Então, como que ele consegue operar na terra? Nós lemos no texto aqui de Jó, quando Deus pergunta a Satanás: da onde você está vindo? Ele diz o quê? Eu estou vindo de rodear a terra e de andar por ela. Como ele consegue? Porque ele tem objetivos, e o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Amém, querido? Amém? Esse é o objetivo de Satanás. Então, como ele consegue cumprir os seus desejos, cumprir os seus propósitos nas nossas vidas e na vida de pessoas na terra? Nós acabamos de ler em Apocalipse que todos os dias ele se apresenta a Deus para acusar a nós. Então ele chega a Deus como acusador, e ele usa a própria lei de Deus, ele usa os princípios estabelecidos por Deus para então ter direito, o que é chamado aí de legalidade, direito legal de destruir, de matar, de roubar e de cumprir os seus propósitos. Então ele chega diante de Deus para acusar, e ele diz, usando a palavra: está vendo fulano, está vendo ciclano, a tua palavra, Deus, declara isso, 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 naquele dia fulano, ciclano descumpriu a tua palavra, então eu estou aqui reivindicando o meu direito de entrar na vida dele, de destruir a vida dele, ou de destruir a casa dele, destruir a família dele, mexer na saúde dele. Então ele vai até Deus pedir autorização para cumprir aquilo que ele quer realizar na vida dos seres humanos e destruir lugares, destruir pessoas. E o que ele usa? Os argumentos que nós mesmos damos a ele quando quebramos a palavra de Deus, quando quebramos os princípios da palavra de Deus. Ele não pode destruir qualquer pessoa, ele não pode tocar em qualquer pessoa. A Bíblia é clara e nos fala em 1 de Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é adversário de quem? Vosso adversário. Não está dito o diabo que é adversário de Deus, está dito o diabo que é adversário de vocês. Ele anda em derredor como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar, procurando alguém que possa destruir, procurando alguém que possa tragar. Hoje, se ele for até Deus, diante de Deus, procurando destruir a tua vida, o que ele tem nas mãos contra você, que tem quebrado os princípios do eterno? Aonde ele pode tocar? Em qual área da tua vida ele pode destruir? O que ele tem direito legal hoje de mexer, de arruinar e de gerar na tua vida perda, prejuízo, roubo, morte? Qual é a área? Você precisa examinar isso. Talvez você pense, ou já tenha escutado: mas eu sou filho de Deus, eu sou crente. Crente não fica endemoniado, pastor. Crente não pode ficar possuído pelo demônio, porque se tem o Espírito Santo dentro dele, como é que o demônio então vai entrar, se o selo do Espírito já está ali?
Então você precisa anotar referências importantes para entender como pessoas cristãs podem e muitas vezes ficam endemoniadas. Anote o texto de Salmo 142, versículo 7, que diz assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Quem escreveu isso, querido? Um salmista. Alguém inspirado e cheio do Espírito Santo. E qual era o clamor do salmista? A minha alma está aprisionada. Tire a minha alma da prisão. Nós lemos ainda em Gálatas 5, versículo 1. Pode anotar, Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão ou da servidão. O que Paulo está declarando aos Gálatas? A importância deles permanecerem firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e tinha libertado aquele povo. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo do diabo. Ei, preste atenção nisso. O que Paulo está declarando àqueles cristãos e discípulos: vocês foram colocados em liberdade. Cuidado, vocês podem de novo estar debaixo da opressão e do jugo de Satanás. Por isso, fiquem firmes e não voltem a se colocar no jugo do diabo. Você pode anotar Lucas 13, versículo 16. Lucas 13, versículo 16. Diz assim: não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Irmãos, olha o que está dizendo o texto. O próprio Jesus está falando o que? Olha, eu estou libertando alguém que é filha de Abraão, alguém que faz parte do nosso povo, alguém que faz parte e é povo de Deus. Não convinha libertar essa filha de Abraão, que estava há quanto tempo aprisionada por Satanás? 18 anos aprisionada por Satanás. Quantas pessoas estão enganadas dentro da casa de Deus? Estão endemoniadas. O que é estar endemoniado? Agindo pela influência de demônios. O que é ser uma pessoa endemoniada? É alguém que está tomando atitudes, falando, agindo, se comportando, não pela influência do Espírito, mas por influência maligna. Isso é uma pessoa endemoniada. A pessoa endemoniada não perde a consciência, porque ela está sofrendo a influência de demônios, mas ela ainda é consciente, ela se faz de cristã, ela tem cara de cristã, ele anda como cristão, ele coloca a Bíblia, se arruma como cristão, mas as atitudes estão influenciadas por demônios. Isso é algo grave. Diferente de uma pessoa possuída. O que é uma pessoa que está possuída por demônios? Uma pessoa possuída, que está num processo de possessão demoníaca, é aquele momento no qual a pessoa perde a consciência. Então não é mais ela que fala, mas o demônio fala através da boca dela, e ela perde. Quando volta depois do processo de libertação, quando o demônio é expulso no nome de Jesus, ela volta em si, ela não reconhece, ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe o que ela falou, ela não sabe o que ela fez. Por quê? Ela estava possuída por demônios. Mas há muitos cristãos que estão endemoniados dentro da casa de Deus. Mais uma vez, Salmo 18, versículo 28 diz: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Então o salmista aqui reconhece que havia nele o que? Trevas. E ele está declarando que Deus estaria iluminando as suas trevas. Atos 5, do 1 ao 3, nos conta uma história muito conhecida de um casal de discípulos. Eles eram o que, queridos? Discípulos. Eram cristãos. Viviam na realidade da igreja primitiva. O nome desse casal lindo
é o que? Ananias e Safira. O que nós lemos aqui? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança? Você está compreendendo? Ananias era discípulo, sim ou não? Ele era cristão, sim ou não? Sim. Fazia parte daquela igreja local, daquela igreja primitiva, sim. E aí, Pedro se levanta e diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás influenciasse você? Por que você permitiu estar endemoniado? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Então está sim de pessoas cristãs que estão vivendo debaixo da influência do diabo, que estão vivendo debaixo da influência de demônios, estão sendo guiadas por demônios e têm o seu coração influenciado, guiado e dirigido por demônios. Nós precisamos estar despertados para isso. Mas nós estamos falando de uma situação aqui agora da igreja primitiva. Mas quem diria que um grande apóstolo estaria em um momento da sua vida endemoniado? Você já pensou nisso? Vamos ver o que diz o texto de Mateus 16, do versículo 21 ao versículo 23. Preste atenção, por favor, nessa história. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O que é que nós acabamos de ler? Jesus estava comunicando aos discípulos o plano de Deus. Jesus estava compartilhando com eles: olha, eu vou sofrer daqui a pouco, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha só, Pedro se levanta, tomando de parte, começa a repreender Jesus e diz: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum, Senhor Jesus, poderá te acontecer isso. E Jesus, tendo discernimento, diz o texto, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deu para entender, querido, quem foi Pedro? Um grande apóstolo, estava junto de Jesus, cheio do Espírito, um homem caminhando ali, na verdade, com Cristo, sendo um discípulo. E aí então, quando Jesus começa a falar do plano divino, de morrer, de sofrer, de ressuscitar ao terceiro dia, então Pedro, influenciado por demônios, tenta persuadir Jesus de não cumprir a missão. Olha como é coisa séria. Pedro, se o diabo usou Pedro para tentar tirar Jesus do plano, quanto que o diabo não vai levantar demônios para influenciar a tua vida, para destruir famílias, para destruir a sua família, para destruir a sua vida, para destruir a igreja. Nós precisamos ter cuidado com isso. A Bíblia fala em Gálatas 5, versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não volte a se colocar debaixo do jugo da servidão, não volte a ser escravo do diabo. Essa responsabilidade está na mão de quem, querido? A responsabilidade de permanecer liberto e permanecer livre e permanecer sem a influência dos demônios está na mão de quem? Sua, minha, das nossas vidas. Por isso a Bíblia declara: quem está de pé, cuide para que não caia. Então não importa ser apóstolo, ser pastor, ser líder de célula, ser membro, ser diácono, ser presbítero, ser qualquer coisa, não importa. Você que está de pé, você que já foi alcançado pela misericórdia, você que já foi liberto você que já foi liberto de muitas influências malignas, você tem uma responsabilidade. Estai, pois,
firmes na liberdade com que Cristo te libertou. É você que decide voltar atrás e pecar. É você que decide voltar atrás e pegar a garrafa de cerveja, ir para a prostituição, para a pornografia, meter o nariz no pó, pegar o baseado de volta, falar aquela mentirinha, xingar aquele palavrão. E assim você vai dando legalização para que demônios influenciem áreas da sua vida, da sua trajetória. E você vai pegando sobre os seus ombros o jugo da servidão. Mas nós lemos aqui em Isaías, há uma promessa: a unção quebra todo jugo, a unção despedaça todo jugo. Se você crê nisso, reaja a essa palavra, querido, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Cristãos podem ficar debaixo da influência maligna. Gálatas 5, 7 e 8 nos fala isso. Corries bem, vocês estavam correndo bem, vocês estavam libertos, estavam firmes, estavam caminhando, estavam correndo. Quem vos impediu para que vocês não obedecessem à verdade? E aí o autor fala o quê? Essa persuasão. O que é persuasão, queridos? Essa influência, essa manipulação, essa sugestão não vem daquele que vos chamou, não vem de Deus, não vem de Cristo, mas essa influência é o que? Maligna. Você está correndo bem hoje, você está na carreira ministerial, você está correndo a caminhada cristã, você está indo rumo ao céu, mas há uma influência, há uma persuasão, há uma guerra e uma batalha, há uma influência maligna para tentar tirar você da corrida. E o diabo sabe como mexer em você e te fragilizar. E ele pode usar pessoas da sua casa, ele pode usar pessoas da própria igreja, ele pode usar a sua própria boca. Ele vai usar circunstâncias e situações para poder te tentar, te paralisar e influenciar para que você, por sua própria força e vontade, pegue de novo o jugo e coloque nas tuas costas, para que você não deixe de ser escravo dele, para que ele continue tendo domínio sobre a sua vida, nas áreas as quais ele tem dominado. Mas Jesus providencia um caminho para que todo argumento do diabo seja destruído. Jesus providencia um caminho para que essa legalidade, essa autorização no mundo espiritual seja cancelada, como lemos em Colossenses 2, versículo 14 ao 15. Colossenses 2, 14 ao 15, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando principados, potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que nós estamos lendo em Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz, lá na cruz, Jesus pega todos os argumentos do diabo, crava na cruz, expõe à vergonha todos os dominadores, principados, potestades, destrói o jugo que é contra as nossas vidas e nos coloca em liberdade e triunfa sobre os demônios. Nós temos a cruz e o sangue de Jesus da cruz que nos liberta. Não podemos voltar a pegar aquilo que ele já jogou nas profundezas do mar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. O Filho do Homem já te libertou, então verdadeiramente você é livre. Não volte para o jugo da servidão. Não é o pastor que te coloca lá, não é o teu irmão que te coloca lá, não é o teu vizinho que te coloca lá, não é você. O diabo influencia e você decide pela influência maligna.
Você decide pela persuasão do inferno e se permite voltar ao jugo da servidão. Se não há batalha entre Deus e Satanás, se Satanás já está subjugado, ele já conhece o futuro dele, a história dele, já é um derrotado. Se os demônios já sabem do futuro deles, eles não têm mais esperança e eles nem buscam salvação para si. Se não há essa batalha, então qual é a verdadeira batalha espiritual? Qual é a verdadeira guerra espiritual que nós enfrentamos, queridos? Nós lemos em Gálatas 5, 16 ao 21. Por favor, anote e leia esse texto com muita cautela. Rumine esse texto. Diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir os desejos da carne, a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes guerreiam um contra o outro. Ou em outras traduções, estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, divisões, facções, dissensões, partidarismos, inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Qual é a verdadeira batalha entre a carne e o Espírito? Essa é a batalha que nós enfrentamos diariamente, a batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Agora pense, nós temos no mundo espiritual agentes que estão para nos apoiar e para nos prejudicar nessa batalha. Quem é o agente? Preste atenção nessa revelação. Quem é o agente que luta ao lado do Espírito, para que o nosso Espírito vença a batalha contra a carne? O nome dele é Espírito Santo. Doce amigo Espírito Santo. Ele te convence, ele te mostra o caminho. Antes de você cair, ele te avisa: não faz, não fala, você pegou pesado, volta atrás, peça perdão, se arrependa. O Espírito Santo está nos apoiando nessa guerra para que o nosso espírito vença contra a carne. Mas por outro lado também, no lado da carne, há demônios que tentam nos influenciar, nos instigar, nos manipular e nos persuadir a fazer a vontade da carne. E aí esses demônios, eles tentam as nossas vidas e eles conhecem as nossas fragilidades para que caiamos. Quem vai vencer essa guerra, querido? Quem poderá vencer essa guerra que está ali? Espírito contra a carne. Quem vai vencer? Quem sabe isso? O melhor alimentado. Vencerá aquele que estiver melhor alimentado, mais fortalecido. Mas quem decide quem vence? Você. Ei, você quem decide ser vitorioso na batalha espiritual ou ser perdedor na batalha espiritual. Como eu posso vencer esta batalha? Andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, usando disciplinas espirituais, alimentando tudo aquilo que é do Espírito, me enchendo da porção do fruto do Espírito, andando na verdade, não na mentira. Queridos, anotem se vocês puderem, não há nada que revele mais o reino de Deus do que a verdade. E não há nada que revele mais o reino das trevas do que a mentira. Nós precisamos aprender a andar na luz. Nós precisamos aprender a andar na verdade.
1 de João, capítulo 1, versículo 7. 1 de João, capítulo 1, versículo 7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é andar na luz para ter comunhão? Andar na luz é andar na verdade, andar na luz é não ocultar nada, andar na luz é andar na transparência, andar na luz é dizer a verdade em amor. Isso é andar na luz. Se nós estamos andando na luz, nós temos comunhão com Deus e temos comunhão uns com os outros. 1 de João 3, 4 ao 5. Anote essa referência, 1 de João 3, 4 ao 6, melhor. Esse é um assunto muito discutido. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele, em Jesus, não há pecado. Atenção! Todo que permanece nele, em Jesus Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conhece. Meu Deus! Que verdade séria e profunda a nós hoje. Sabe o que o texto está dizendo? Se você vive na prática de um pecado, se você vive habituado a um pecado, seja ele da mentira, da fofoca, da desobediência, da prostituição, da pornografia, dos vícios, eu não sei, mas se você está vivendo em uma prática pecaminosa, olha o que diz o texto: aquele que vive pecando não viu a Jesus e nem conhece a Jesus. Versículo 8 e 9 do capítulo 3 de 1 de João. Quem comete pecado é do diabo. Quem vive, por isso nós lemos os versículos anteriores, quem vive na prática de um pecado não é filho de Deus, mas é filho do diabo e pertence ao diabo. Meu Deus, que coisa séria, não é verdade, queridos? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Não é você pecar, porque todos nós somos pecadores, e quem diz que não tem pecado já se torna mentiroso. Nós somos pecadores, mas nós não podemos estar no mesmo pecado, na mesma prática, habituados ao mesmo pecado, porque isso nos prova que temos sido filho do diabo. Isso nos prova que nós ainda não temos intimidade com Jesus. Isso nos prova que nós não estamos ligados a Jesus quando vivemos habitualmente na prática constante de um pecado. Você está entendendo isso, irmão? Não é você não pecar, porque nós pecamos. A diferença é você viver em uma prática constante de um pecado sempre que você não muda, que você não vence e que você não se liberta. O texto é claro: quem vive na prática do pecado, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha o que diz o texto, por favor, preste atenção. 1 de João 3, do 8 ao 9, olha o versículo final. Aquele que é nascido de Deus, é você, sim ou não? Você entregou a vida para Jesus, você nasceu novamente, sim ou não? Sim. Então, se esse é você, aquele que é nascido de Deus, não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Uau! Está compreendendo essa verdade bíblica? Se você é filho de Deus, se você é nascido de Deus, você não pode viver na prática constante de um pecado, porque senão a semente de Deus não permanece em você.
Você não tem a marca, você não tem o selo, você não tem o Espírito, porque você nem viu e nem conhece a Jesus ainda, porque Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E se você conhecesse a Jesus, e se você amasse a Jesus, e se você tivesse intimidade com Ele, Jesus cumpriria a missão que é para Ele cumprir: destruir e desfazer as obras do diabo na tua vida e na minha vida. Amém, queridos? Por isso a Bíblia é clara: se o Filho do homem vos libertar, Ele não fica brincando de libertar, não libertar, libertar, não libertar, libertar, não libertar. Se Jesus entra na tua vida e de verdade e de fato Ele te liberta, chega! Verdadeiramente você é liberto, verdadeiramente você é livre. Amém, queridos? Glórias a Deus por essa verdade. Então nós precisamos compreender que a batalha espiritual não é contra Satanás, entre Satanás e Deus, que a batalha espiritual também não é contra o diabo, os demônios, os anjos decaídos e os anjos de Deus. Não. Existe uma luta e uma guerra, mas a batalha espiritual é travada entre nós, conosco mesmo, entre a carne e o espírito contra a carne, todos os dias. Por isso, vocês precisam estar sempre prontos e preparados, para que o diabo ele não consiga alcançar os planos que tem para destruir a sua vida, porque ele anda ao derredor buscando só quem ele possa destruir, só quem ele possa devorar. Amém, queridos? Glórias a Deus. Nós vemos agora, vamos falar um pouco sobre quebra de maldições, quebrando as maldições. O que é maldição? Maldição é um efeito de amaldiçoar, do maldizer, uma praga, uma desgraça, um infortúnio, uma calamidade, humilhação, falta de reprodução. A palavra maldição aparece na Bíblia em torno de 160 vezes. O sentido básico da maldição, como proveniente da palavra, significa palavras duras proferidas com o intuito, com o objetivo de prejudicar, geralmente reforçando a ideia de forças extraterrestres, extraterrenas, demoníacas ou divinas, que são invocadas para tornar uma maldição efetiva. Assim, um homem profere uma maldição na esperança de destruir, de praguejar, de injuriar a vida de uma outra pessoa. Nós vemos na Bíblia algumas expressões que nos falam sobre maldições e também sobre bênção. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jó 31, 29 e 30: se me alegrei da desgraça do que se tem ódio, do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. A maldição na humanidade, também lemos isso na palavra de Deus, na Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14 diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3,14. Também no capítulo 3 de Gênesis, do 16 ao 19, nós vemos Deus declarando a maldição à raça humana. Então aqui no versículo 14 nós vemos que Deus amaldiçoa a serpente. Dos versículos 16 ao 19 nós vemos Deus declarando a mulher, dizendo: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou dar à luz. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, como que a maldição entra na humanidade? Como que a maldição alcança a terra? Através da desobediência de Adão e Eva. Você pode anotar aí: toda desobediência instala uma maldição. Toda desobediência instala uma maldição. A terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão e Eva. Amém? O que a Bíblia revela sobre essa questão de ser abençoado e amaldiçoado? Você, filho de Deus, não precisa ter medo de maldições. Você não precisa ter medo de inveja, de olho grande. É um absurdo que tenha pessoas dentro da casa de Deus, filhas de Deus, com medo de inveja, de olho grande, com medo de praga dos outros. E as pessoas: pastor, porque inveja existe, hein? É uma força contrária, poderosa, olho grande, não vou falar nada para ninguém, fica quieto, porque senão a inveja, ela vem e aí você vai perder a bênção. Cuidado com a inveja, cuidado com o olho grande. Ei, querido, praga alguma chegará à tua tenda. É esta a promessa de Deus. Se você é justo, praga alguma chegará à tenda dos justos. Não vai chegar maldição e praga à tua tenda. O que a Bíblia declara sobre ser abençoado ou amaldiçoado? A determinação da bênção e da maldição sai da boca de quem? De Deus. Uau, você entendeu isso? A determinação final da bênção e da maldição sai da boca de Deus. Nas mãos dele tem o poder, nas mãos de Deus tem a vida e a morte, e da boca dele sai a determinação de bênção ou de maldição. Você pode anotar as referências que eu disser agora, por favor, para você ler melhor em casa. Êxodo 20, Levítico 26, Êxodo 20, Levítico 26, Números 14, versículo 18 e versículo 33. Vou repetir: Êxodo 20, Levítico 26, Números 14, versículo 18 e 33, Deuteronômio 4, do versículo 15 ao 19, Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 14, 27 e 28. Deuteronômio 18, do 9 ao 14, e 27 e 28. Jó 21, versículo 19. Jó 21, versículo 19. Isaías 14, versículo 21. Isaías 14, versículo 21. Jeremias 32, versículo 18. Várias referências bíblicas, das quais nos revelam que as determinações de bênçãos e das maldições procedem de Deus. Como a bênção se instala? Através da obediência. Se toda desobediência instala uma maldição, toda a ação de obediência instala uma bênção. Quer ser abençoado? Obedeça. Quer ser amaldiçoado? Desobedeça. A bênção é recebida pela obediência. Para se obter a bênção, existe uma palavra condicional. Em Deuteronômio 28, versículo 2, diz assim:
se, isso é uma condição, se ouvires a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, se ouvir a voz, se obedecer a Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Você não vai ficar correndo atrás de ser abençoado. Você não precisa ficar atrás de porta em porta, de culto em culto e campanha em campanha para ser abençoado, para ser abençoada. Para ser abençoado, você precisa obedecer princípios. As bênçãos vão correr atrás de você, as bênçãos vão te acompanhar, elas te encontrarão quando você ouvir a voz de Deus e decidir obedecer a voz dele. Quando você ouvir a voz de Deus e decidir obedecer aos seus princípios. Então é uma coisa natural, aquele homem, aquela mulher que é feliz, que é próspero, que é abençoado, que é abençoada nas áreas da vida, é porque tem gerado, tem semeado sementes de obediência. Porque toda semente de obediência instala bênçãos. Você não tem que correr atrás da bênção, você tem que correr na frente de obedecer os princípios da palavra de Deus. Então, se você aprender isso dentro de batalha espiritual, você vai compreender a importância que a Bíblia tem para a tua vida, a importância de se alimentar da palavra, a importância de viver debaixo dos princípios, a importância de saber como proceder em cada situação da tua vida, cumprindo a vontade de Deus, porque todas as vezes que você obedece os princípios da palavra de Deus, as bênçãos são liberadas e elas te alcançam. Amém? Amém. Da mesma forma, a maldição é consequência da desobediência. Todos aqueles que infringem as leis de Deus abrem portas para Satanás, abrem portas para os demônios agirem em suas vidas. E as portas abertas são as legalidades, são as bases legais que os inimigos têm de se infiltrar, de agir, de destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre-se, Satanás só age na base da legalidade. Ele só age quando ele tem legalização, autorização para ele agir. Amém? Então hoje comece a pensar quais são as portas que você tem aberto para que os demônios entrem. A culpa não é do diabo, a culpa não é dos demônios. Você que abre a porta para que eles entrem. Se você abriu a porta para que eles entrarem, você que é autoridade sobre a sua vida, vai ter que abrir a porta para eles saírem. Você abriu a porta e deixou que eles entrassem, agora você vai ter que abrir a porta e enxotá-los igual o cachorro vira-lata e falar: "Show, sai demônio daqui, em nome de Jesus". Você precisa ter autoridade no Espírito Santo e agir como uma pessoa que é valente para destronar, destruir e expulsar esses demônios que você mesmo deu legalização, você mesmo abriu a porta para que eles entrassem. E hoje talvez você esteja vitimado por uma série de maldições que tem destruído a tua vida, tem destruído a tua casa, tem destruído a tua família, porque você deu essas legalidades. Comece a lançar sementes de obediência, porque você verá que as bênçãos vão te alcançar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Há um conceito muito discutido sobre maldição e hereditariedade. Eu quero que você entenda bases bíblicas, fundamentações, para compreender que há um peso de maldição hereditária sobre os seres humanos. Da mesma forma que há uma herança quando um pai e uma mãe morrem e deixa algum bem, e há uma herança para os filhos, também há uma herança espiritual que é deixada pelos antepassados e também é deixada por nós. Preste muita atenção nisso. Da mesma forma que quando você morre, você talvez deixe uma casa para o seu filho,
E o seu filho, ele pode se denunciar e falar: eu quero ou não quero, ou toma posse ou não toma posse da herança. Você no mundo espiritual também está debaixo do mesmo princípio. Há uma herança, mas você só vai tomar posse se você quiser. Há uma influência, há um espaço aberto para que você esteja debaixo da maldição que os teus pais plantaram. Mas você é quem decidirá se você vai tomar posse dessa herança, dessa maldição e viver por essa maldição, ou se você vai quebrar essas maldições através da cruz de Jesus Cristo. Só a cruz de Jesus é capaz de quebrar todas as maldições. Por isso, quando as pessoas entregam a vida a Jesus aqui em nossa igreja, nós como igreja declaramos o quê? Nós destruímos, nós quebramos, em nome de Jesus, as maldições da quarta, da terceira, da segunda e da primeira geração na vida dessas pessoas. É isso que a gente fala e decreta aqui na frente, sim ou não? Sim. E você vai entender biblicamente esses princípios. Êxodo 20, do 1 ao 17. Anote, por favor, Êxodo 20, do 1 ao 17. Glórias a Deus. O texto inicia falando sobre idolatria, e eu vou ler com vocês essa parte em negrito, que diz assim: sou Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém? Não para só nisso, eu gostaria que você lesse em casa também o texto de Levítico 26, do 1 ao 25, e nós leremos agora Números 14, do 18 ao 23. Números 14, do 18 ao 23. Lerei para vocês as partes em negrito da projeção. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, e Ele perdoa a iniquidade e transgressão. O culpado Ele não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Amém? Números 14, do 33 ao 35. Números 14, do 33 ao 35. Os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades. Amém? Jeremias 32, do 17 ao 19. Lendo as partes em negrito para vocês. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Amém? O que nós vemos aqui, queridos? Deus não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E nesse contexto de maldições, nós lemos mais de 4 textos que nos mostram biblicamente que Deus visita a maldade, os pecados dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas abençoa aqueles que o amam e que obedecem aos seus mandamentos até 1000 gerações futuras. Talvez você esteja vivendo debaixo de uma influência maligna, de uma maldição lançada como uma escada, que vem alcançando, vem caindo, sabe? Daquela escada ascendente, e aí vem caindo a bola, caindo, chegou até você. O que você vai fazer daí para frente? Você vai decidir, a partir de você, quebrar essa maldição e não deixar isso descer mais e alcançar a sua descendência? Ou você vai permitir que essa maldição continue instalada na tua vida, na tua casa e na tua família? Você precisa se posicionar. Há uma herança, há uma legalidade, há um direito legal do diabo agir mediante ao conceito da palavra. E o abençoar e o amaldiçoar, a determinação disso está na mão do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Mas cabe a você uma decisão na guerra.
Eu quero quebrar as maldições que estão estabelecidas na minha vida. Vamos dar exemplos. Vocês já ouviram isso, talvez, em ministrações passadas e no encontro. O pai lá atrás fumava. Qual é o demônio? Vício. Aí o filho vai ter problema com outro vício. Pode ser a bebida, pode ser a cocaína. Aí o neto vai ter problema com o crack, que é o vício pior da moda. E a coisa só piora. E o bisneto vai ter um outro problema, que é vício também. Aí o pai era maluco, histérico, louco, doido varrido, esquizofrênico. Aí o filho vai ter o mesmo sintoma, vai ter o mesmo problema, vai ter as mesmas características. O diabo vai tentar, através dos demônios, influenciar, atacar e agir aquele filho, contra aquele filho. E aí o neto vai ter o mesmo problema, o bisneto vai ter o mesmo problema. E aí é uma cadeia. Você vê históricos de avós que não podiam, ter filhos, e aí os filhos não podem ter filhos, os netos não podem ter filhos, e a coisa é uma cadeia que vai caindo, sobre aqueles que estão na linha descendente. Você tem que tomar uma decisão na guerra e na batalha espiritual. A partir de você, uma geração pode ser abençoada ou amaldiçoada. A partir da sua decisão, os seus filhos, a sua descendência poderá ser abençoada ou amaldiçoada. Só você pode quebrar essa maldição através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? A palavra é obediência. Deuteronômio 28, do 2 ao 4. Por favor, leiam em casa Deuteronômio 28 completo. Do 2 ao 4 diz assim: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Aí, quando você lê o capítulo inteiro, você vai ver todas as áreas da vida de uma pessoa sendo abençoada. Nós vamos começar lendo algumas. Olha o que diz o texto: se você obedecer ao Senhor, seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Amém? Da mesma forma que Deuteronômio 28, do 2 ao 4 diz que se você obedecer, você vai ser próspero em tudo, quando entrar, quando sair, e principalmente o que lemos aqui, os seus filhos serão abençoados, porque você escolheu obedecer. Da mesma maneira, diz Deuteronômio 28, mas se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, maldito será ao entrar, maldito será ao sair, maldito será o fruto do seu ventre. Deu para entender isso, querido? Você precisa se determinar a uma postura nova no meio da batalha espiritual. Isso é que é guerra espiritual. O diabo, ele está doido para agir com os seus demônios, para destruir descendências, para se instalar em famílias, para destruir a sua descendência. E a Bíblia declara que os seus filhos são herança do Senhor. Presentes de Deus para você cuidar, para você zelar. E o diabo quer destruir aquilo que Deus te deu. Você precisa decidir obedecer. Você ama ao Senhor? Você ama ao Senhor? Êxodo 20, versículo 6. Uso misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Verdade ou não, queridos? João 14, 21 diz isso: aquele que tem os meus mandamentos, você tem, sim ou não? Você tem os mandamentos, você tem os princípios. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta você dizer, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus,
Eu amo Jesus Cristo, mas se você tem os mandamentos e você não vive, você não guarda e você não pratica, você não ama o Senhor. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Está claro isso? Quem são aqueles que amam a Deus? Se eu perguntar no teste para vocês, no exercício desse DVD, dessa lição para vocês, quem são aqueles que amam a Deus? O que vocês deverão responder? Aqueles que têm os mandamentos e os guarda. Estes são os que amam a Deus. Porque quando você tem os mandamentos e obedece os mandamentos e vive pelos princípios e vive pelos mandamentos, você gera prazer no Pai e de fato você é filho. Você ama Ele porque você está preocupado com o que Ele diz, com o que Ele pensa, com o que Ele acha. Para uma maldição se instalar na vida de alguém, ela precisa ter uma legalização, ela precisa ter uma base legal. Nós lemos em Provérbios 26, versículo 2, esse é um texto muito usado, você não pode se esquecer. Provérbios 26, versículo 2: como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não encontrará pouso. Ela será liberada, mas se ela não tem uma causa, ela não pousa. Ela não vem e ela não chega na tua vida. Mas para que uma maldição se estabeleça na tua vida, ela tem que ter uma causa, seja ela de base hereditária, seja ela por sua volição, por sua decisão em pecar, seja ela porque você quebrou um princípio e aí você já sabe que toda desobediência instala uma maldição. Então todas as vezes que você desobedece a autoridades espirituais, todas as vezes que você desobedece a palavra de Deus, todas as vezes que você desobedece ao chamado de Deus, você está instalando na tua vida, para a tua descendência, para os filhinhos que você tanto ama, para os netos que você ama, ou ainda que você amará demais, você não esqueça que você está estabelecendo uma maldição para a vida deles. Então cuidado. 1 de João 3,8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo, peca desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Você pode glorificar o Senhor por isso, querido? Enquanto o diabo vem para matar, roubar e destruir, Jesus vem para que você tenha vida e vida em abundância. Enquanto o diabo vem para matar, roubar e destruir a sua família, Jesus vem para dar vida em abundância na tua casa, no teu lar, na tua família. Você não pode estar mais enganado nessa guerra. Você precisa escolher um lado, você precisa escolher um reino, você precisa escolher uma posição, você precisa escolher a quem você vai seguir. Você precisa decidir que princípios vai nortear a tua vida. Quais são os princípios que vão nortear a tua vida? Os princípios da carne ou os princípios do Espírito? Os princípios do mundo ou os princípios de Deus? Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você tem que tomar uma decisão. Não seja mais crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. A Bíblia declara em Tiago 4,4: quem quer ser amigo de Deus, a partir desse momento se torna inimigo do mundo. Quem quer ser amigo do mundo, tem que se tornar inimigo de Deus. Não tem como, não tem outra saída. Você tem que tomar uma decisão. Agora Deus, Ele nos aconselha. Queridos, preste atenção nisso. O diabo, ele oprime, ele humilha. O diabo, ele pisa, ele maltrata, ele pressiona. Lá nos terreiros é assim que funciona. As pessoas, os cavalos dele, os aparelhos deles, que eles montam, são humilhados, são obrigados. E qual é o nome daquilo que eles têm que fazer na rua? Obrigações. Eles têm obrigações para fazer.
O nosso Deus é um Deus tão amoroso. O nosso Deus é um Deus que nos dá liberdade. Ele nos dá liberdade de escolha. Que Deus glorioso, que Deus maravilhoso, que Deus bondoso é o Deus que nós servimos, querido. E Ele nos aconselha, Ele não nos obriga, Ele não quer marionetes, Ele não quer marionetes no reino dEle. Ele quer pessoas que o amam de verdade, que decidam estar do lado dEle, que decidam cultuá-lo, que decidam amá-lo, que decidam sofrer por seu reino, que decidam negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E Ele dá conselho, olha só que coisa linda. Deuteronômio 11, do 26 ao 29, preste atenção. Eis que ponho eu hoje diante de vós a bênção ou a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos de Jeová vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Jeová vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não tendes conhecido. Quando Jeová teu Deus te introduzir na terra que tu vais possuir, porás a bênção sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte de Ebal. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu, e não somente tu e a tua descendência. Deu para compreender, queridos? O nosso Deus, Ele propõe dois caminhos: bênção ou maldição, vida ou morte. Estou colocando os céus e a terra como testemunhas que eu estou propondo a vocês dois caminhos. Mas eu quero dar um conselho: ei, escolhe a vida para você viver bem, você e a sua descendência. Não escolhe a morte, não. Mas quem propôs o caminho? Deus que propôs a vida, e o diabo vem e propôs a morte? É isso que está escrito aqui? É, queridos? Não. Deus que diz: eu, Deus, estou colocando para vocês dois caminhos, o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte. Qual vocês querem escolher? Mas Ele não nos deixa sem conselho. Ele nos dá uma orientação e Ele fala: escolham um caminho da vida para vocês viverem para o bem de vocês e para a descendência de vocês também. Escolha o caminho da vida, não escolha o caminho da morte. O caminho da bênção, se vocês obedecerem. O caminho da maldição, se vocês desobedecerem. Então aqui nós aprendemos mais outra verdade: toda obediência instala bênção, toda maldição, ou melhor, toda desobediência instala uma maldição. É ou não é? Vou repetir para ficar bonito no DVD. Vamos lá. Toda obediência instala uma bênção, e toda desobediência instala uma maldição. E agora nós aprendemos mais uma verdade: toda obediência instala vida, e toda desobediência instala a morte. Deu para compreender através desse texto? Por isso Deus está dizendo: escolha obedecer para você viver, e para você viver bem, você e os seus filhos, você e a sua descendência. Por isso vale a pena obedecer sempre, querido. Vale a pena você sempre obedecer a palavra de Deus. Amém? Em Neemias 13, versículo 2, Neemias 13, versículo 2, nós temos uma história interessante. Eu vou ler para vocês. Porque não saíram a receber os filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Todavia o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Glória a Deus.
Ei, o teu Deus é capaz de converter maldições em bênçãos. Você ouviu isso, crente? Vou repetir: o teu Deus é capaz de converter maldições em bênçãos. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, querido. Ainda que as maldições estejam estabelecidas, ainda que você tenha dado espaço para elas se instalarem, ainda que você tenha pecado voluntariamente, habitualmente, até hoje, você está aqui ou está ouvindo essa mensagem e esse treinamento, Deus está disposto a converter maldições em bênçãos na tua direção, na tua vida. Deus quer quebrar maldições na tua vida, na tua casa e na vida da tua descendência. Aleluia! Por isso diz o texto de Gálatas 3, versículo 13. Você precisa anotar esse versículo. Gálatas 3, versículo 13. Esse é um texto áureo para a quebra de maldições. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus cumpriu a palavra, Ele foi pendurado no madeiro, Ele se fez maldição por mim e por você. Ele é capaz de quebrar todas as maldições nas nossas vidas e da nossa descendência, querido. Jesus é aquele que é capaz. A cruz nos providenciou isso, o sangue nos providenciou isso. Por quê? O que instala a vida que você aprendeu? O que instala a bênção que você aprendeu? O ato de obediência. Se a morte, se as maldições na humanidade vieram através do ato de desobediência de um homem chamado Adão, se a maldição e a morte se instalou na terra através da desobediência do primeiro Adão, diz a palavra de Deus que pela obediência do segundo Adão nós somos vivificados, nós recebemos vida, nós somos abençoados, nós somos benditos. Aleluia! Glórias a Deus! Amém, queridos? Aleluias! Não há maldição que Deus não possa converter em bênção. Você precisa hoje decidir que lado você está, da bênção ou da maldição. Quais são as sementes que você tem lançado nessa batalha, nessa guerra? Sementes de obediência ou sementes de desobediência? Como é que eu vou saber disso, pastor? Olhando para os frutos que você tem colhido. Quais são os frutos que você tem colhido hoje na tua vida, na tua casa, na tua família? Frutos de bênção ou frutos de maldição? Isso determina quais são as sementes que você tem lançado. E hoje o Espírito Santo está te dando oportunidade. Ele quer converter maldições da tua vida em bênção. Ele quer abençoar 1000 gerações futuras. Já pensou o que é isso? Até quando ele voltar. Ele quer abençoar toda a sua descendência, se você amá-lo e se você obedecer aos mandamentos dele. Amém? Glória a Deus.